Olá galera que assiste o canal Aprenda Química, tudo bem aí pessoal com vocês? Espero que sim. Estarei falando hoje aqui galera de tipos de reações químicas inorgânicas. Na aula retrasada eu falei de reações orgânicas. Aqui no canal Aprenda Química nós temos um vídeo de reações orgânicas que é líder em visualizações no YouTube. Ele tem quase 40 mil visualizações já. É bem visualizado o vídeo. Você vê a importância desse tema, né? As inorgânicas, que são as reações que nós vamos trabalhar hoje, são 4 tipos, os mais importantes. Mas não basta você saber o tipo da reação, né? Você tem que saber os fatores físicos envolvidos. Então, por exemplo, aqui tem uma reação de combustão do enxofre. Um enxofre sólido. O enxofre ele é amarelo. Ele é vendido na farmácia em pacotinhos, né? É uma substância que se apresenta no estado sólido e é um pó amarelo. É usado para fazer sabonete, né, para pessoas que apresentam algum tipo de doenças de pele, exemplo, alergia e assim vai. Se eu queimar o enxofre, no caso que eu estou utilizando oxigênio gasoso, eu estarei fazendo uma reação de combustão, uma pirólise, como eu citei ontem, mas nesse caso eu vou produzir o dióxido de enxofre, que é um gás. O dióxido de enxofre é o mesmo gás que gera chuva ácida. E ele é gerado pelos combustíveis fósseis, exemplo, óleo diesel, né? Por isso, quando você vai até o posto de combustível, vai estar a letra S lá no posto e vai estar o 50, pode estar o 10, ou seja, é a porcentagem de enxofre naquele combustível, né? Então, os combustíveis, além de liberar o CO2, também, se eles tiverem enxofre na composição, vai liberar o SO2, que é um gás que deixa a chuva ácida. Esse tipo de reação formou um produto só. Então, se tem ontem já, quando a reação forma um produto só, ela é reação de síntese. Aparece muito nos vestibulares e na prova do Enem. A reação de síntese pode ser chamada de reação de adição. Essa eu já trabalhei ontem, quem quiser assistir o vídeo de ontem. Mas as outras 3 que ficaram faltando é a reação de análise. A reação de análise é quando você faz uma análise. Então, por exemplo, aqui, ó, carbonato de cálcio. Se porventura eu aquecer o carbonato de cálcio, ele vai se desintegrar e vai formar o óxido de cálcio mais o gás carbônico. O carbonato de cálcio, para quem não sabe, é uma pedra, é chamado de calcário, é um minério. Mas tem gás aqui, ó. Aqui é CO3 e aqui saiu o CO2. Então o gás ele está preso no cristal, mas quando nós aquecemos em torno de 900 graus Celsius, esse gás é liberado para a atmosfera e eu formo óxido de cálcio, que é a cal virgem. É usada na culinária para deixar o doce de abóbora durinho. Ele é um componente que atrai a água e assim o doce não fica mole. Então eu fiz uma análise do que é formado o carbonato de cálcio. Ele é formado de óxido de cálcio mais gás carbônico. Estou analisando. Enquanto na síntese você pode chamar de adição, porque você adiciona e forma um produto só. Na análise você tem um reagente só. Essa é a regra. O que você tem que entender? O seguinte, que as reações de síntese e de análise, elas podem ser reações reversíveis, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma reação igual a esta daqui, ó. Vamos pegar aqui NH3 e eu coloco a seta dupla, seta 50% de cada lado. O NH3 vai gerar o H2 mais o N2, que são gases. Para acertar o balanceamento aqui, se aqui tem 2 nitrogênios, eu coloco aqui um 2.
Consequentemente, eu tenho que colocar um 3 aqui para ficar 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Mas isso é um tópico para outra aula. Nós vejamos que nessa reação, a amônia, que é o NH3, eu posso usar as duas setas porque ela é reversível. Se eu pegar a amônia e decompor ela vai virar o hidrogênio e o nitrogênio. Só que se eu pegar o nitrogênio e o hidrogênio, eu consigo ter a amônia de volta, né? Uma reação reversível. Dá para formar as duas coisas. Acontece isso na análise e acontece na síntese também. Já essa daqui, como tem uma seta só, você pode chamar de irreversível. Porque se você tiver o gás, é muito difícil você voltar aqui no sólido. Então, beleza. É difícil, mas não que seja impossível. Vamos colocar aqui as outras duas que faltam agora. Já falamos da análise, que é a reação de decomposição. Já falamos da síntese, que é a reação de adição. E agora tem a reação de simples troca, que é muito famosa e cai muito, né? Você já deve ter estudado isso daqui. Simples troca, ela acontece uma troca só. Então, se eu pegar aqui o ferro, por exemplo, e uma substância aqui à base de cobre, sulfato de cobre, o ferro ele tem o poder de deslocar o cobre pela fila de reatividade. Então, o cobre é deslocado e eu vou formar o sulfato de ferro. Consequentemente, o cobre ele vai ficar sozinho, ele sofreu um deslocamento. A reação de simples troca no vestibular é chamada de deslocamento, porque é uma reação que desloca. Algo foi deslocado, né? Deslocamento é que foi deslocado. E como que você vai perceber isso? Você vai olhar o que está acontecendo. Se teve aqui uma troca, o cobre trocou de lugar com o ferro, é deslocamento, né? E o interessante é que eu tenho a de dupla troca também, né? A de dupla troca, enquanto aquela é deslocamento, essa aqui é chamada de dupla substituição. Mas o que que acontece aqui, ó? Acontece duas trocas. Então vou misturar aqui o nitrato de prata mais o sal de cozinha, que é o NaCl. Desse lado aqui eu vou ter nitrato de sódio e cloreto de prata. Então o que aconteceu aqui, ó? O Na se ligou com o NO3 e o Cl se ligou com a prata. Uma questão de preferência química. Aí ficou NaNO3 e a GCl. E aqui era a NaCl e a GNO3, né? Dupla troca. Todas essas reações, elas acontecem por fatores físicos, né? E quais são os fatores físicos? Ontem eu expliquei um, que é o calor, né? Então, se em cima da seta, que é o vetor, que indica o sentido da reação, tem o triângulo, é uma pirólise. Mas acontece de nós termos em cima da seta também o raio. Se tem o raio, significa que é uma eletrólise. Na reação da água acontece isso. Na reação da produção do alumínio também. Mas não é só o raio e o triângulo que aparece em cima da seta. Pode aparecer em cima da seta a palavra luz, ou as duas letras UV, que significa ultravioleta. Aí eu não tenho pirólise nem eletrólise, eu tenho fotólise. Lise significa quebra e foto significa luz, quebra pela luz. Aqui é quebra pela eletricidade e aqui é quebra pelo fogo. Mas acontece também em cima da seta de nós termos a fórmula da água. Aí não acontece eletrólise, não acontece fotólise e não acontece pirólise, mas acontece hidrólise. A reação acontece através da água. Hidro significa água, lise é quebra, quebra pela água, né? Que é a reação de dissolução do sal de cozinha, por exemplo. E o outro fator, que daí ele não é considerado
completamente físico, porque ele é uma junção do físico e o químico, é quando você usa recipientes específicos para fazer com que a reação aconteça, ou substâncias específicas, exemplo, o dióxido de manganês, ou ácido sulfúrico. Quando aparecem substâncias em cima da seta que sejam diferentes da água, nós chamamos a reação de catálise. Por quê? Porque daí você está usando um catalisador. Exemplo, na produção de bebida alcoólica. Na produção de bebida alcoólica, o alambique para destilação de álcool, muitas vezes ele é de cobre. Por quê? Porque no alambique de cobre a pureza do produto final é melhor. Então o cobre é um catalisador. Tem alguns recipientes que são de platina e tem alguns componentes que entram na reação para fazer com que a reação aconteça de maneira mais rápida. E a gente chama de catálise. Só que o catalisador ele não sofre a reação. Então ele tem uma atuação física, mas também tem uma atuação química. Aqui eu tenho uma atuação química da água e aqui são os fatores físicos propriamente dito, que é a eletricidade, o calor e a luz, né? Então é isso, galera. Fica aí os tipos de reações e os fatores químicos e físicos envolvidos nela. Um bom vestibular.